Fala pessoal, Pastor Pedro aqui com outro vídeo do nosso canal aí. Esse é o último vídeo da série de Namorando Dalila. Na mensagem de hoje eu queria trazer aspectos mais de informação a respeito de impulso sexual, de lascívia, de sexo, masturbação, o que a Bíblia diz sobre essas coisas. Então eu queria trazer um pouco do conceito bíblico para um jovem, para um adolescente cristão, para a gente saber como viver e como encarar essas coisas na nossa vida, beleza? Vamos lá primeiro então para o que é um impulso sexual. É tudo que é dirigido pelo ato sexual. São pensamentos, desejos, são emoções, tudo aquilo que é controlado pela vontade de viver o ato sexual. Isso é algo totalmente natural. Todos nós, tanto meninos quanto meninas, homens e mulheres, todos nós vivemos isso. Uma vez que bate a porta, quando você entra na puberdade, você nunca mais deixa de ter esse desejo de ter um impulso sexual no seu coração, na sua vida. Durante muito tempo, no cristianismo, na igreja, a vontade de viver o sexo foi vista como algo maldito, como algo amaldiçoado, como um desejo pecaminoso, sendo que o desejo pelo sexo foi criado por Deus. Já vamos falar sobre isso em Gênesis, quando Deus colocou isso no coração do homem, mas é uma verdade que Deus criou o sexo para que o ser humano, né, todos os seres humanos, homens e mulheres, vivessem ele. Mas a questão principal é essa: como respondemos a esses desejos e estímulos que são tão reais? Porque se eles forem controlados pela carne, eles vão trazer morte. Como que a gente vive ele? Como que a gente deve lidar com ele? Como que nós encaramos ele nas nossas vidas? Gênesis capítulo 9, versículo 7, Deus falou para Adão e para Eva: vocês vão viver algo especial que eu criei, e é para vocês se multiplicarem, é para vocês viverem o sexo, mas no contexto, vamos lembrar, do casamento. Era a primeira união que Deus estava fazendo ali, dentro daquele lugar de proteção, era para ser frutificado, e o impulso sexual era para acontecer no coração de Adão e de Eva. Há uma verdade que a gente precisa colocar aqui: nós somos seres sexuais que têm desejo pelo sexo. A maior questão é como equilibrar o impulso sexual, sendo que o diabo ele vai vir bombardear com a lascívia no nosso coração. Existe um equilíbrio, onde o impulso sexual é algo natural e saudável, e até o momento que ele passa a ser controlado pela lascívia nas nossas vidas. O que é lascívia então? É o desejo sexual sem honra e sem santidade. É uma forma de viver o sexo que Deus não criou e que Deus rejeita extremamente. Isso está na palavra dele. A lascívia, ela vai além da atração sexual e do impulso sexual. Ela tem a ver com o sexo descontrolado, onde o sexo domina a pessoa, onde o sexo dita as regras, onde a vontade, o impulso sexual rege e dita o comportamento da pessoa. Isso é a lascívia, isso é o que a lascívia faz. Não é o desejo saudável do sexo. Pergunta que sempre fazem pra mim é: pastor, quanto de lascívia eu posso ter no meu coração? A resposta é nenhuma. A gente é quase que caçado pela lascívia. Todos os dias, os desejos são colocados, e a partir do momento que a gente alimenta só um pouquinho disso, como eu falei nos outros vídeos, uma brecha muito grande se abre nas nossas vidas. Quero ler com vocês Efésios capítulo 5, versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então por que o padrão de Deus quanto à santidade, quanto à pureza é tão alto? Primeiro de tudo, você nunca vai conseguir saciar a sua fome pelo prazer que você encontra na lascívia. A lascívia, ela não te dá liberdade, ela te escraviza, e ela faz com que você fique escravo do impulso sexual que existe dentro de você, incontrolável. É isso que a lascívia ela faz. Segundo ponto, não tem como você negociar com a lascívia. Assim como uma pessoa que fica dependente de uma droga, né, de uma cocaína ou algo assim, na área sexual, a lascívia faz isso. Ela faz com que você fique um dependente dela e você não consegue negociar com ela, você não consegue ter um limite, colocar um limite para o seu prazer. A gente percebe isso, eu já vi vários testemunhos tratando de adolescentes, de jovens e pessoas que vivem o sexo de maneira descontrolada e não conseguem parar isso, porque você não consegue negociar com a própria lascívia. A gente sabe também que existe uma diferença na forma que os homens e as mulheres veem o sexo, e a lascívia, a forma do diabo vir nas nossas vidas, também é de forma diferente. Vamos explicar então como funciona para o homem e para a mulher. Vamos primeiro para os homens. Os homens são tentados pelos prazeres momentâneos que a lascívia pode te dar. O homem, a gente sabe que é muito visual. Você enxerga algo, falando na minha vida também, você alimenta aquilo e você fica, pela oferta que o diabo te dá, você fica tentado e você entra nessa realidade, esse mundo de dependência do sexo. Para as mulheres, a lascívia oferece o poder de conseguir o que elas querem através da sua sexualidade, conseguir seduzir um homem. Então o que significa isso? Como é forte essa área para a mulher. A mulher, ela consegue algo, ela deseja algo, e a lascívia, ela funciona dessa forma na vida, no coração da mulher, do poder de conseguir persuadir o homem a fazer o que ela quer. Mais ou menos isso, mais ou menos assim que funciona a lascívia na vida de uma mulher ou de uma menina, né? A pergunta que não quer calar e que eu sempre escuto também:
masturbação é pecado, viver masturbação é pecado na vida tanto do menino quanto da menina, a Bíblia não fala nada sobre a masturbação em si. A única coisa que Jesus fala é a respeito do adultério. Ele fala a respeito do adultério ser algo que é pecado na vida do homem e da mulher, mas ele leva o padrão de santidade para cima. Isso que é o mais legal a respeito de Jesus. O que ele fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 28? Não só de você viver aquilo, você viver o sexo ou cometer o adultério, mas você ver uma mulher e você desejar, isso já é pecado. Para poder explicar, inclusive, o versículo de Jesus e trazer no contexto da masturbação, a masturbação nada mais é do que esse desejo pecaminoso sendo alimentado no coração do homem e da mulher, um desejo imaginário do sexo. A pessoa, o adolescente, tanto a menina quanto o menino, você nunca vai conseguir viver a masturbação escutando um louvor. É difícil fazer isso, cara. Mas a masturbação é isso, é você pensar em algo, você viver o sexo na sua mente, na sua cabeça, e você imaginar algo, você alimentar isso. Por isso, o versículo que Jesus ele falou lá, aquilo que Jesus falou a respeito de simplesmente você ver uma mulher e você desejar aquela mulher, já é pecado. Então a masturbação ela é pecado por isso. Porque a masturbação ela vem com o desejo de algo que é ilícito. O desejo de viver o sexo com uma pessoa que você não está casado com a pessoa. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Por isso a masturbação é pecado. Muita gente é afetada e a gente sabe disso. Aconselhando adolescentes, a gente sabe que essa é uma realidade. A masturbação também não é uma coisa que deixa você, o menino ou a menina, sujos. A gente sabe que existe a consciência e a gente sabe que existe o Espírito Santo agindo nos nossos corações, e quando a gente vive algo que é ilícito e errado, o Espírito Santo ele age nos nossos corações e a gente fica com peso por causa do pecado que a gente cometeu. Mas de maneira nenhuma a gente fica sujo por causa de viver essa realidade. A masturbação é simplesmente um indicador de que a pessoa está alimentando os desejos errados no seu coração. Uma verdade da masturbação é que ela é construída numa visão egocêntrica do sexo, que só pensa no prazer momentâneo, que vê uma mulher ou um homem como um objeto de prazer. Por isso que é algo que entristece tanto o coração de Deus. E uma coisa que eu sempre escuto como pastor é assim: pastor, eu vou vencer a masturbação depois que eu casar. Cara, isso é uma mentira do diabo. A gente sabe que a masturbação é um problema futuro, que se você não vencer agora, não vencer essa área, nesse momento agora na sua vida, você não vai conseguir vencer quando você estiver namorando, ou quando você estiver casado já com filhos. A gente recebe tantos relatos de pais com filhos, homens e mulheres de Deus, inclusive, que tiveram dificuldade com a masturbação mesmo depois de casados, mesmo depois de viver o sexo no casamento. Eu falo isso da minha vida também como pastor, mesmo eu lendo a Bíblia, sendo pastor, cuidando de pessoas, se eu não cuidar na minha vida também é assim. Eu falei também que a lascívia é um problema futuro, por quê? Porque ele gera outros problemas. A masturbação, quando ela é consumida e vivenciada várias vezes, né? Todos os dias, a gente sabe que ela não para só nela, ela continua nos prazeres ilícitos, continua no sexo fora do casamento, continua uma pessoa que está vendo o casamento, quando ela consome a masturbação, consome a pornografia, a gente sabe que ela acaba apontando pro sexo fora do casamento um dia. Quantos homens e mulheres de Deus perderam tantas coisas porque alimentaram o desejo da masturbação, alimentaram o sexo ilícito dessa forma virtualmente, a pornografia, e depois vivenciaram a realidade do sexo fora do casamento. Então ela é um problema futuro, não só no casamento, quanto também viver o sexo fora dele. E aí da masturbação, que tem a ver muito com a masturbação, a gente chega na pornografia. A pornografia, a gente sabe que é algo que está presente de forma tão forte na vida de tantos cristãos, tantos jovens e tantos adolescentes. E a pornografia nada mais é do que o sexo com poucos minutos de prazer, vendo o sexo como algo totalmente sem valor, totalmente sem sentido nenhum, sem propósito. Sexo sem propósito. O sexo simplesmente por prazer, sem ter um amor verdadeiro. E a gente sabe que, no fim de tudo, o sexo foi feito para ser vivido dentro do casamento, onde existe um lugar de proteção, onde existe um lugar de cuidado, onde existe um lugar de união. O sexo no casamento é algo tão lindo. Quero que você entenda agora que essa realidade de vencer a masturbação tem tudo a ver com os desejos do coração que você alimenta. A gente percebe que a Bíblia fala muito a respeito do coração. Eu queria ler um versículo com você. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O que o profeta fala antes aqui, que o coração do ser humano é enganoso. Por quê? Porque nós temos o pecado dentro de nós. Naturalmente falando, a gente tende ao pecado. Todos nós, independente de ser pastor, líder, qualquer um, vai tender ao pecado. É uma doença, e sua doença é incurável. A doença que existe no coração humano, que é o próprio pecado, que também tem a ver com a lascívia, com o sexo fora do casamento, com os prazeres momentâneos, também é incurável. Também é algo que a gente não vai conseguir curar, a gente não vai conseguir controlar isso. E depois ele fala no versículo 10 assim, eu sou o Senhor que sonda os corações e examina a mente.
e recompensa a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Em que sentido o profeta está falando aqui? A gente conhecendo o coração, deixando Deus examinar, deixando Deus sondar o coração. Davi fala a respeito disso também nos Salmos, de deixar Deus examinar os nossos corações. A gente coloca os nossos corações para viver a realidade de Deus, sabendo que nosso coração é enganoso, e sabendo que existe uma doença incurável, que é o próprio pecado presente dentro de nós. Não que impulso sexual é pecado, mas de que esse impulso ele tende para o pecado. Todos nós, precisamos colocar isso diante de Deus. Nós precisamos vencer essa batalha todos os dias. Porque a masturbação é um pecado que tem a ver com o coração, tem a ver com algo que é imaginário na nossa mente. Então a gente vai conseguir vencer alimentando a nossa mente e o nosso coração da palavra de Deus. Primeira coisa que eu queria deixar bem clara aqui pra você com relação ao impulso sexual, masturbação e pornografia. Você vai vencer isso se você vencer a batalha na sua mente e no seu coração. Eu sou casado hoje, é muito bom ver o casamento e é muito legal a gente perceber, eu vendo o casamento agora, de que como o sexo é algo que Deus ele criou realmente com um propósito. Ele criou com um objetivo. É algo tão lindo perceber que Deus ele criou esse impulso sexual, ele criou todas essas coisas para o homem viver o prazer dessa realidade. A gente precisa entender mais do que tudo que o sexo é algo espiritual também. É uma união espiritual. Nós temos corpo, alma e espírito. Além do Espírito Santo vivendo dentro de nós temos o nosso espírito vivendo aqui também. E também tem o Espírito Santo dentro disso. Quer dizer o quê? Que Deus está no meio disso. Deus está no meio do sexo. E Deus ele criou o sexo com um objetivo. Não só para frutificar, mas para o prazer do homem e da mulher no tempo certo. Então eu quero te falar isso. Que Deus ele fez todas essas coisas que a gente conversou nesse vídeo com um propósito para você viver ele. E que é lindo, Deus tem algo especial para você. Porque o mundo ele prega o sexo fora do casamento. O mundo ele prega a masturbação, viver a masturbação é algo normal. Quantos jovens e adolescentes chegam no médico para fazer um check-up lá no corpo geral e o médico pergunta se você está vivendo a masturbação. Médicos que falam até que é saudável viver a masturbação. Primeiro de tudo, fisiologicamente falando, eu estava conversando com um médico, inclusive do ministério aqui, e quando você faz esportes, tudo aquilo que você produz, você libera. Falando a respeito disso, você não precisa ver a masturbação para você saciar toda a produção de hormônios que você vive no seu corpo. Agora, eu quero ressaltar isso. Deus tem um propósito para o sexo na sua vida. Você vai viver ele um dia. Você vai viver no momento certo. E não é de forma a entristecer o coração de Deus. Não é a masturbação que Deus tem para você. Deus tem algo lindo para a sua vida. Deus quer que você viva o sexo dentro do casamento de forma protegida, com amor, um amor sacrificial que é o mesmo dele, que ele vai entregar sobre você e um dia você vai viver essa realidade. Fortaleça seu relacionamento com Jesus, fortaleça seu relacionamento com Deus, vá para um lugar secreto, chega para Deus e pede, Deus, eu sei que eu tenho vivido uma realidade de pecado, de coisas ruins na minha vida, eu sei que eu tenho alimentado coisas ruins no meu coração, quero deixar de lado aquelas coisas que eu tenho me apegado, Deus, eu quero me alimentar da tua presença, do teu Espírito. Ora isso. Faz essa oração, pede para Deus e Ele vai te fortalecer. Amém? Se você tiver mais alguma questão, posta aqui embaixo ou manda mensagem, um e-mail para nós. A gente vai responder, a gente vai estar orando. Nós recebemos alguns e-mails nessas últimas semanas. Pude orar com algumas pessoas, pude conversar com algumas pessoas. É isso aí, Deus abençoe. Tamo junto. Falou!